para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda e protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de vossa firmeza. 2 Pedro 3,17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros de Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação, não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser, rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das afetivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai nas provas desta vida, dai-me força para suportá-la sem dúvida, afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do véu oculto, capaz de receber e confessar o meu Deus. A ti, sobretudo, todos os anjos da guarda, que mais particularmente velas comigo, e a todos vós, espíritos protetores e amigos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus.
de Jesus, que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, para que possa dessa paz possamos compreender as leis que é o mundo espiritual e ter a sabedoria de colocá-las em prática na nossa vida. Em nome do nosso Mestre Jesus, nós irmãos venerando sua equipe espiritual que nos assiste, em nome do nosso anjo da paz, solicitamos que a água cristólica seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Eu não tenho pressa, não deixa a gente se ajeitar, sabe? Muito obrigado. Você viu uma mensagem que foi lida agora, Emmanuel explicando que o trabalhador do Evangelho de Jesus não tem desculpa. Ele tem tudo que está ao alcance dele para esclarecer. É como ele fala na mensagem: se o ignorante é, se o doente precisa de ajuda, vocês vão ter, porque eles não têm conhecimento. Mas aquele que se reveste de algum rito religioso tem que ter o bom senso da pobreza de ter estudado e se capacitado para isso. É como ele fala: esse se cometeu algum deslize e deixar-se levado pelas correntes do mal, como ele mesmo diz, correntes do mal que imperam em todos os campos da humanidade. O problema é dele. Esclarecimento e consolações pelo significado. Realizações e convicções dependem do esforço de cada um de nós. Então, essas duas palavras que ele fala aí: esclarecimento e consolações pelo significado. É a mesma coisa que a gente encontra no livro Brejo da Vida Eterna, Jerônimo explicando para a a mesma frase: esclarecimento e consolações pelo significado. Realização e convicção fica por conta de cada um. Então, que ninguém se meta a ser bom e achar que, tendo alguma faculdade religiosa, poder achar que está acompanhando alguma casa espírita religiosa e achar que os protetores vão tomar conta, e achar que só com atitudes superficiais vão ganhar alguma coisa. A pessoa que age desse jeito já está sob muito mais influência. E é mais ou menos isso que a gente está estudando aqui hoje. Por isso que eu achei bem interessante, sabe? A gente viu a semana passada isso aqui. O centro espírita só existe um. Aquele que é fiel à modificação realizada por Kardec. Os demais são pseudo-espíritos
quando trabalham espíritos altamente pervertidos do mal, que usam técnicas hipnóticas obsessivas altamente capacitadas em fascinação e subjugação. É a mesma coisa que foi dito. Ou você segue os padrões da codificação que Kardec nos trouxe, ou você vai ficar sendo fascinado ou subjugado pela espiritualidade. Jamais atitudes externas vão trazer por si só enriquecimento e proteção espiritual. O que vale é ter um coração mágico. Quando Jesus falou, mostrou vosso tesouro na terra, da graça, temor, honor, mas que construísse o nosso tesouro no céu, onde nem a graça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam, onde está o tesouro da tua coração. Ele foi bastante claro. E depois, lá no fim do Evangelho, ele diz que muitos dirão dizendo que o reino dos céus está aqui, está ali, está lá. Mas que a gente não se deixasse enganar, porque o reino dos céus está dentro do coração de cada um de nós. Então depende da nossa edificação interior. O que é exterior pode nos trazer bastante alegria, bastante satisfação para o nosso ego, para a nossa pessoa. Mas o que vai trazer felicidade, riqueza espiritual para nós, depende do trabalho interior de cada um na realização. Então, que a gente estude e se aprofunde cada vez mais nos estudos da codificação kardeciana. Enquanto você estiver trazendo a luz de Kardec para a sua vida, entenda, esses espíritos envenenamidos do mal não vão estar encontrando acesso a você. No dia que você parar de estudar e se dedicar para essa codificação, acabou. O esforço tem que ser diário e ininterrupto. A gente tem que morrer estudando Kardec, morrer estudando Jesus, para que quando a gente partir para o outro lado, continuar estudando Kardec, estudando Jesus. Jesus foi muito taxativo. Ninguém há de chegar até o Pai sem falar através dele. É ele e acabou. Esteja no corpo, fora do corpo, esteja doente, esteja são, não interessa. É ele. E é ele que a gente tem que estar sempre estudando, relembrando e conhecendo. Senão a gente vai terminar sendo influenciado por esses irmãos. E isso não vai ser nada bom. Isso vai trazer muita tristeza para nós e para as pessoas envolvidas conosco. Ele continua falando. Um dos maiores problemas é que todos estes equívocos são feitos em nome da caridade e do bem. E os encarnados não percebem como estão sendo envolvidos, porque se acham fascinados em suas boas intenções. E não veem na realidade do que está acontecendo, dando origem a absurdos em cima de absurdos, em nome destes pseudo trabalhos de cura que apresentamos. Então, entenda. As pessoas acham que por estar usando o nome caridade, por estar usando o nome bem, estão praticando a coisa correta. Um dos maiores problemas que a gente tem na vida de nosso relacionamento interpessoal, em que você até pratica diálogo, é você saber se a pessoa está entendendo o termo que você está usando. Eu já falei para vocês aqui que uma vez eu fiz uma pesquisa sobre amor e foi encontrado 62 definições diferentes de amor. Então, quando eu falo de amor para alguém que eu estou conversando, eu fico me perguntando
da minha definição, se a gente não tiver uma aproximação já dialogada a respeito dessa palavra, vai ser muito difícil de coincidir com a mesma definição do outro. A mesma coisa é sobre essa palavra caridade. Sobre a palavra caridade, as pessoas colocam no meio disso assistencialismo, filantropia, ajuda material, um monte de coisa. E era uma palavra tão bonita e tão importante para a nossa doutrina. E tem um peso tão grande para nós que a frase fora da caridade de nossa salvação, ela é igual a doutrina espírita. Antigamente, quando eu comecei a estudar, eu vi a mensagem de Paulo a respeito da caridade, que depois as pessoas resolveram mudar, no lugar de ter caridade para o lugar da moça. Eu acho que foi uma péssima escolha, que asseguro, quem fez isso não foi sob inspiração dos bons espíritos, porque a palavra caridade cai perfeitamente na definição do Paulo. E entenda que o espírita deveria ter esse entendimento quando fosse ler e estudar isso para o nosso evangelho a respeito da caridade. A caridade é uma linguagem mais comum. Você pode definir como amor aos necessitados. E é uma definição muito bonita e muito perfeita. O problema é que nós deturpamos o que é necessidade. O animal ele sabe o que é necessidade. Ele tem necessidade de comer, ele vai embora. Ficou satisfeito. Mesmo se tiver comida sobrando, e de primeira para ele deixa lá. Quantos bem comem? Ele conseguiu satisfazer sua necessidade também. O ser humano é diferente, sabe? Quando ele ganhou a inteligência e teve a habilidade de aperfeiçoar suas emoções trabalhando sentimentos, aconteceu algo muito interessante. Sabe? Ele tinha necessidade de comer e ele ia em busca e comia, ele começou a perceber, sentindo as emoções, as sensações, que tinham comidas mais saborosas e menos saborosas. A partir daí ele começou a dar predileção às coisas que eram mais saborosas para a sua vida. E aí começou a grande confusão. Porque em vez de procurar só satisfazer sua necessidade para garantir aquilo que estava precisando, não. Ele, além de comer o que precisava, como era gostoso, ele comia um pouco mais. Porque ali ele já não estava mais em busca da necessidade, mas do gosto, do prazer. E é aí que entra o sistema de recompensa. Onde existe o desejo, a motivação e o prazer, e enquanto eu não tenho desejo, a motivação e o prazer sendo plenamente satisfeito, eu vou continuar sentindo o vazio, a falta e a dor. Então o ser humano ele chegou numa situação em que ele não vai mais em busca do que é necessário. Ele vai em busca do que dá prazer. A necessidade dele não é aquilo que o organismo está precisando, mas o prazer que ele gosta de ter. E aí, em nome do prazer, se deturpou muitas coisas. Por exemplo, o açúcar, até os 200 anos atrás, ele era usado como remédio. Olha o açúcar que a gente vê hoje. Às vezes eu vejo as pessoas me perguntando a respeito de radical livre, de doenças inflamatórias, essas coisas todas.
E eu falo para ele, uma das coisas que é mais inflamatória, que o ser humano mais abusa, é o açúcar. E, no entanto, as pessoas gostariam de não ter tantas doenças inflamatórias. E eu pergunto, você está disposto a parar de sem açúcar? Cada um pergunta assim. São essas coisas que a gente tem que entender e que a gente deturpou o nosso sistema de prazer. A gente hipertrofiou, saímos da sensualidade educativa das emoções para trabalhar os sentimentos e hipertrofiamos no sensualismo em busca de cada vez mais satisfação. E o que é mais interessante é que as pessoas jogam isso também na sua vida cotidiana, agindo com superficialidade, achando que vão ter prazeres, desejos e motivações, agindo só na superfície das coisas. E o que é mais interessante é que a necessidade que nós temos, real, da vida que a gente leva, você só consegue praticar ela quando você se conscientiza que precisa exercitar dever. Vai ser exercitando os deveres que eu vou educar o meu sistema de recompensa para que eu não caia na hipertrofia de ver realizados os prazeres que a vida nos dá e que substituiu as minhas necessidades. Só aquele que pratica dever consegue educar isso. E quando ele não estiver trabalhando dever, ele está sendo escravo de suas emoções. Vai estar sendo escravo dos prazeres da terra. Vai estar construindo seu tesouro na terra. E vai estar construindo seu tesouro no céu. Então, se a gente tem necessidade, temos. O limite da nossa real necessidade, o dever nos orienta. Se você não cumpre o dever, você cai no excesso do prazer e você se compromete. Então as pessoas ficam na superficialidade, realizando atitudes externas, achando que o nome disso é caridade, e isso não é caridade. A caridade por excelência, como Jesus viveu aqui na terra, está lá descrito no nosso livro dos Espíritos. É benevolência para todos, indulgência diante das imperfeições alheias e o perdão. Para fazer caridade, estaremos praticando a benevolência, e aí a benevolência é a prática do bem. As duas palavras não são muito bem diferentes. A caridade é o amor que move a vontade na busca do bem do próximo. Não é qualquer amor, é um amor específico. De todos esses amores que existem, todas essas definições de amor que também é o grupo aí da literatura humana, existe um amor que vai mover a tua vontade, no sentido de evolução, na busca efetiva, real, do bem do próximo. Então, resta definir o que é bem. Porque bem vai desde o sentido vazio, que as pessoas falam corriqueiramente, oi bem, oh meu bem, até o sentido mais profundo do universo, que é o único caminho que Deus fez para a sua vida. Então veja a distância que existe entre essas duas situações. Uma linguagem vazia, que não traduz nada, da personalidade humana, a um caminho mais profundo que Deus fez para a sua vida. Então, quando a gente fala que está fazendo bem, que tipo de bem é esse que a gente está falando? Bem da
sentido real, educativo e profundo, é tudo aquilo que é bom, que é lícito, que é justo e que traz valor moral. Então, para você estar realizando o bem, você tem que estar preenchendo essas 4 condições que fazem parte da perfeição. A bondade, que é a benevolência em ação. A licitude, que é a verdade. A justiça e o que está trazendo valor moral para você e para os outros. Se não trouxer valor moral, não existe. Então, o verdadeiro trabalhador espírita e o trabalhador cristão, ele entende e compreende o peso de cada uma dessas 2 palavras, para que ele esteja agindo de acordo com essas definições. Porque se ele não estiver agindo de acordo com essas definições, ele vai cometer graves enganos na vida dele. E aí que está a maestria, entre aspas, da espiritualidade inferior. Porque ela sabe nos desviar do caminho correto. Basta você seguir um conceito pessoal que foge das definições, que é o real, e você vai se comprometer. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar sempre aceso em nossa consciência a definição dessas 2 palavras. E toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, perguntar para você mesmo: estarei eu fazendo caridade? Como eu estou realizando? Estarei eu realmente levando bem para essa pessoa que eu digo que eu vou curar? A verdadeira cura só existe uma: é a cura do Espírito. O resto, fora isso, são alívios que vão desde o nível mais superficial ao nível mais profundo, mas sempre alívio. Cura, na real acepção da palavra, é só a cura do Espírito. Então, a gente que é médico, a gente vive envolvido nisso. Todo paciente que chega no nosso consultório, ele vai em busca dessa palavra: eu vou curar? E você tem que ser bastante sincero para ele. E muitas vezes eu digo: espiritualmente você pode curar. E tudo cura no lado espiritual. Do ponto de vista humano, da matéria, a coisa fica mais delicada, sabe? E é preciso a gente ter um entendimento melhor do que é o corpo. E a gente vai explicando para essas criaturas e elas vão entender as coisas, sabe? Então, para você estar fazendo bem, para você estar praticando a caridade, para aqueles que querem se curar, compreenda, veja se o que você está fazendo não está ferindo nenhum desses consteiros, sabe? Porque se estiver ferindo, é melhor que você não faça. Porque você vai se comprometer com Deus e com Jesus. E isso não vai dar coisa boa para você. Os encarnados não percebem como estão sendo envolvidos porque se acham fascinados em suas pessoas. E é aqui que está o grande problema nosso. Primeiro que ninguém tem que ficar indo em busca de intenções. Como diz na minha terra, de boa intenção, o inferno está cheio. Eu acho que isso aqui existe também aqui para você. Pois é. Então vale a pena você viver de boa intenção se o inferno está cheio? Isso é uma dificuldade e é uma verdade. A nossa intenção, ela tem que estar seguindo a boa direção. Aí a coisa começa a ficar melhor. E a nossa direção tem que ser a codificação da doutrina, a caridade
doutrina diz que fora da caridade não há salvação. Então, se aquilo que você está fazendo está fugindo da caridade também, você está indo atrás mais de conceitos pessoais sempre, do que a direção da verdade que Deus mandou para a gente. É melhor que você refaça a sua obra, porque a nossa intenção precisa sempre estar na direção da vontade de Deus. E quem falou isso não fui eu, foi Jesus. E você fala isso todo dia quando você faz a oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a sua vontade na terra e no céu. Você não diz: seja feita a minha intenção na terra e no céu. Então, que a nossa vontade, a nossa direção, seja a nossa intenção, seja na direção da vontade de Deus. Porque se você vai ficar vivendo isso aqui, você se torna uma pessoa fascinante. E o que é interessante, sabe? Esses amigos que são opositores do bem, esses amigos que ainda não conquistamos, que querem nos prejudicar, eles sabem muito bem captar todas as nossas boas intenções, todos os nossos desejos. Eu vejo as pessoas dizendo que desejam fazer isso, desejam fazer aquilo. E isso é um problema. O nosso sistema de recompensa, quando está o nosso desejo, ele tem uma finalidade, que é sentir prazer. Já falei para vocês, o sistema de recompensa é desejo, motivação e prazer. O trabalhador do Cristo, ele não vai visar prazer de nada. Ele vai fazer o bem pelo bem, porque é certo fazer o bem. Ele vai fazer o que é certo, porque é certo fazer o que é certo, e não porque vai ter uma consequência do certo que ele vai fazer. Então, quando você diz que deseja fazer alguma coisa, do ponto de vista subconsciente seu, você já está vinculando o seu desejo a um prazer que você vai ter em consequência daquilo que você está realizando. A gente não tem que visar desejo, a gente tem que visar praticar deveres. Eu nunca tentei pessoas que chegassem para mim, bem no meu consultório, na casa espírita, dizendo que estava querendo aprender a praticar dever. E ninguém nunca me chegou por isso. Mas é justamente para isso que a gente veio aqui na Terra, para praticar deveres. Mas é justamente isso que as pessoas não querem se interessar. Porque no fundo, elas são presas, são escravas de suas emoções. E toda vez que ela se compromete em um desejo, ela está fugindo do dever. Toda vez que ela realça um desejo para ela está tendo uma atitude utilitarista, porque no fundo ela quer um prazer. Veja como é sutil a coisa, sabe? Então, nessa sutileza toda, esses amigos que ainda não conquistamos e os opositores do bem, sabe? Eles sabem captar os nossos desejos. Eles sabem projetar telas mentais que vão trazer estímulos para esse comportamento desejoso que eu gosto de ter. Eles vão trazer cada vez mais emoções em cima desses desejos. E eu vou acalentando isso em mim. Quanto mais eu acalento, mais eu me engano no meu desejo, na minha boa intenção, mais facilidade eu fico com eles. É assim que a coisa acontece. E acontece com todo mundo. O real trabalhador do Cristo é o trabalhador que visa a carta de Deus. Eu sempre costumo dizer que mandamentos são deveres maiores. E tudo que Deus nos manda, os nomes da mesa, são mandamentos, são deveres maiores.
Moisés trouxe 10 mandamentos, deveres maiores. Jesus resumiu em 2 mandamentos. A doutrina espírita trouxe só que é fora da caridade que nós não fazemos. Nós estamos praticando mandamentos ou estamos vinculados à casa espírita com outro objetivo? Então, isso é muito fácil para vocês, sabe? O que fica para a consciência de cada um analisar? A pessoa que cumpre o dever, ela não fala, ela não vacila, ela vai e faz. Tem uma coisa que chama a atenção, não só da doutrina do Espírito, não só em nossa casa, mas qualquer tempo religioso, é a facilidade com que a prática dos deveres são interrompidas. E a maioria das vezes que essas práticas de deveres são interrompidas, se vocês forem analisar, estão sendo interrompidas porque existem desejos que são mais importantes do que os deveres. Roberto de Campos trouxe para nós, a gente sempre fala isso, porque é um fato, que o trabalhador espírita tem 8 horas no seu plano existencial de vida, 8 horas por semana para se dedicar à doutrina espírita. Pois que cada trabalhador pergunta para si mesmo, você está usando essas 8 horas que faz parte do seu plano existencial, do seu espírito, para que a sua personalidade se dedique a isso? Porque se você não estiver usando essas 8 horas, você substitui elas por outras coisas. E eu te asseguro que essas outras coisas que você substituiu são todas ligadas ao teu desejo humano. E se é assim que está acontecendo, e você está agindo desse jeito, você está entrando nesse caminho aqui. Porque a sua boa intenção está sendo muito vacilante e o seu desejo está sendo mais importante do que a prática dos deveres que está no teu plano existencial e que você sabe, você assinou, você gravou isso no mundo espiritual, não se vai virar para cá. É importante a gente rever essas coisas. Porque se você não ficar atento sobre isso, você é levado de roldão. Porque como ele fala aqui, são espíritos altamente perdidos no mal, que usam técnicas hipnóticas obsessivas, altamente capacitados em fascinação e subjugação. Ou você segue aquela orientação de Jesus, que pede para vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou você coloca isso em prática na sua vida, no seu dia a dia, ou é como o próprio Emmanuel falou na leitura do jantar, que hoje à noite aqui, no início da nossa reunião. Você vai ter que assumir as consequências dos seus deslizes. Porque o trabalhador espírita tem tudo que ele precisa na doutrina para ser um fiel trabalhador da seara de Cristo. Ele tem tudo para estudar, tudo para se dedicar, tudo para se construir e se edificar nessa encarnação. Se ele não fizer, paciência, você vai cair na tentação. E não adianta, porque não adianta você dizer, mas a minha boa intenção era grande. Errado. Sua boa intenção precisa estar na boa direção. E a boa direção para nós, que somos espíritos, é a codificação que está dentro de Deus. Você, para saber se está tendo realmente a sua intenção na boa direção, é porque você estuda a doutrina, sabe?
É porque você senta, vai pensar, refletir, analisar, pesquisar, porque isso está tudo de graça a todos poucos, para você colocar em prática. Sabe? Se você não faz isso, paciência, a escolha é sua. E cada um vai ser responsável pelas suas escolhas. Então, fascinados em suas boas intenções, não veem a realidade do que está acontecendo. E é um fato, não vê. Por isso que é dever nosso ficar estudando sempre, para que a gente fique vendo e que a gente traga isso que a gente está vendo, para que todos também consigam enxergar. Essa é a função nossa. Está sempre estudando. Eu falo para vocês, e torno a dizer, eu começo meu dia com doutrina espírita e termino meu dia com doutrina espírita. E durante o dia eu também estudo bastante a doutrina espírita. Porque se não fosse desse jeito, eu não sei o que seria. Eu preciso, e acho que todo mundo precisa, de estar trabalhando em busca da luz, para que essa luz venha trazer luminosidade para as trevas que nos abraçam no nosso dia a dia, nesse caldeirão que a gente vive mergulhado aqui no corpo chamado Terra. Vai em busca da luz, porque caso contrário, você termina sendo envolvido pela espiritualidade anterior. Ainda somos escravos do nosso desejo. E ainda temos grandes dificuldades para seguir os mandamentos e os deveres que nos convidam a praticar. Na semana que vem nós vamos terminar falando a respeito dos pseudos trabalhos do mundo. Muita paz a todos. A quem obedece. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão como virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de auto-elevação. Quase sempre transforma a obediência do salvo em escravidão pelo poder. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedece? Acaso atende, em primeiro lugar, as vaidades humanas ou as opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar